Olá, é com muito prazer que a gente vai gravar esse vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, com fundo musical que eu apropriadamente pedi para deixarem. Acho que a minha voz cobre bem o fundo musical, mas vamos fazer esse vídeo dentro daquela proposta de São Bento, o patriarca, que dizia ora et labora. Então vamos ver se vai dar certo, é a primeira experiência. Então, vamos fazer o último vídeo desta etapa do Decifrando a Bíblia. Ouçam bem, não se confundam. Não acabamos decifrando a Bíblia. Não. A série vai continuar. O que estamos fazendo aqui é a etapa que nós começamos, completa agora 5 vídeos, nós interromperemos para voltar ao curso de Tarosofia. Então, vamos ficar durante um período esperando de volta os vídeos decifrando a Bíblia. E assim, ao som da música agradável de louvor, vamos fazer uma rápida finalização. Deus me permita fazer aquilo que na minha cabeça foi planejado, que seria mostrar a vocês que a Bíblia é um livro sagrado, mas também é uma epopeia. E isso muitas vezes confunde as pessoas e até os eruditos, né? Nós já vimos que o Salmo 2 e 110, a maioria dos eruditos, inclusive Frederico Dattler, não consegue entender. Apenas diz que esses dois salmos estão interligados, mas não faz sentido, não há contexto para eles, porque eles supõem que Davi compôs aquilo para uma cerimônia no palácio de Davi, enquanto na verdade não foi. Então, vamos fazer aqui agora uma revisão, mostrando a vocês que Moisés, que é o começo de tudo, ele faz a obra dele toda em função do santuário, que é a tenda no deserto, e a constituição de Deus. Aqui nós temos veja, as bases de uma nova sociedade, de uma nova ordem mundial. E aqui é Êxodo. E no Deuteronômio, em continuação a este raciocínio, nós temos também o fundamento da aliança feita com Deus e Moisés. Portanto, sempre tudo gira em torno da aliança com Deus. Portanto, o santuário, o sacerdócio, o profetismo vai ser todo o fundamento. A partir daí, agora em Deuteronômio, não em Êxodo, novamente o código da aliança, que é aquilo que regeria a nova ordem mundial. Bom, aqui estão lançadas as bases. E se seguissem isto aqui, estaria tudo bem. Mas ninguém pode ficar parado, né? Na verdade, não existe isso, a história não para. Então, nós vamos perceber que depois de Moisés, supostamente Josué, herdeiro espiritual de Moisés, e o seu comandante, né, conquista a Palestina, e naquele mapa belíssimo, que é apenas uma bela ficção, deixa eu ver se eu encontro ele de novo aqui, porque teria conquistado a Palestina e distribuído com as 12 tribos de Israel. Não quer aparecer, não vou procurar. E, de qualquer maneira, ali teria havido uma, vamos dizer assim, uma organização social que agora estaria obrigada a seguir o culto, ou seja, o projeto deuteronômico da nova sociedade, da nova organização mundial. E depois disso, nós vamos ver que Davi aparece depois de Moisés. Então, o importante é Davi. Davi faz uma reforma. Essa reforma aqui
está muito, 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 muito longe de ser o que deveria ser, mas Davi prima pelo culto a Deus. Ó, o culto a Deus do Êxodo, então, já em Juízes. E Davi, então, vai organizar, vejam bem, o grande problema está em que Moisés se preocupa com a organização do povo em torno do santuário, da tenda no deserto e das leis de Javé. Aqui nós já vamos ter um outro problema, porque a hierarquia ou a nobreza vão começar as genealogias, e essas genealogias aqui, por exemplo, nós temos, pela primeira vez, está aqui o mapa, lindo, maravilhoso, em que a Palestina é dividida entre as 12 tribos, sendo que Dan, que está aqui, né, mais tarde no livro dos Juízes, que já estamos nele, vai procurar a cidade de Laís para conquistá-la, porque não tinha lugar aqui. Então isso é uma ficção. Vamos começar, portanto, a ver as ficções entrando na obra de Deus, e aí vai haver todo tipo de arbitrariedade. Por exemplo, aqui no segundo livro de Samuel diz: Joabe, filho de Davi, reinou sobre todo Israel, exercendo o direito e a justiça para com todo o seu povo. Agora vejam bem, aqui é Samuel, o escritor é o escritor que vem do Gênesis até a morte de Moisés, acompanhado de um outro colega que pega os 2 livros de Samuel e de Reis. Ele diz, então, não temos aqui a mãozinha de Esdras ainda. Davi reinou sobre todo Israel, exercendo o direito e a justiça para com todo o seu povo. Joabe, filho de Sarve, era o chefe do exército. Josafá, filho de Ailud, era o porta-voz. Sadoc e Abiatar, filho de Aquitobe, neto de Aquimeleque, eram sacerdotes. Saraías era o secretário. Banaías, filho de Joiada, comandava os mercenários. Os filhos de Davi eram sacerdotes, o que bate perfeitamente com o Salmo 2 e 110, que aí nós temos, né, Davi sendo elevado a sacerdote da ordem de Melquisedeque com seus filhos, e temos Adonisadeque elevado à ordem de sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e, por extensão, de todo o povo judeu. Então aqui agora a preocupação seria de uma hierarquia, ou seja, a nobreza, a hierarquia, a autoridade. Aqui Davi peca, porque ele se preocupa muito com a promessa de que ele e os descendentes dele reinarão até os confins da terra. Para perpetuar o reino messiânico dele, havia a noção antiga, desde os patriarcas, de que haveria um Messias de Arão e um Messias de Davi, ou seja, um Messias sacerdote e um Messias rei. Então ele coloca Adonisadeque, com o nome de Sadoc, ligeiramente adaptado, como sumo sacerdote, né, depois daquela unção muito bela no Salmo 2, que é a unção de Davi, e do Salmo 110, que é a unção de Adonisadoc, ou do príncipe da ordem de Melquisedeque. No Salmo 2, Davi é chamado de rei, e no Salmo 110, Adonisadeque é chamado de príncipe. Não pode ser, portanto, as mesmas pessoas. Aqui nós vamos ver então agora que Davi complica mais ainda ao colocar essa hierarquia rígida e estabelecendo uma nobreza. Mas vejam, o escritor de Gênesis 2 até a morte de Moisés é um, e o escritor do livro de Samuel e do livro dos Reis é outro. E aqui esse escritor, que o livro de Jota, feito por David Rosenberg e Harold Bloom, colocam que os filhos de Davi eram sacerdotes, o que me dá razão e me faz ter certeza do que o Salmo 2 e o Salmo 110 são exatamente o que eu disse para vocês nos outros capítulos. Mas, quando você vai procurar aqui no livro das Crônicas, que foi feito por Esdras, então você já vai encontrar uma confusão, porque Esdras faz todas as crônicas, quer dizer, aqui na introdução
nós já vemos o seguinte. Deixa eu ler a introdução do livro das Crônicas, que é escrito por Esdras. Quando o autor escreveu o livro das Crônicas, já existia a grande história formada pelos livros anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Bastaria acrescentar alguns capítulos sobre a volta do exílio e a vida da comunidade até o início do século IV a.C., que é quando Esdras domina. O autor, porém, tinha sérios motivos para apresentar outra versão de toda a história do seu povo. A história desde Adão até a fundação do judaísmo. À primeira vista, sua história parece repetir a narração preexistente. A leitura atenta, porém, perceberá muitas diferenças devido à exclusão de materiais, ao acréscimo de outros e muitas vezes manipulações sutis das relações, do relato. O que o autor pretende é reconsiderar o passado a partir da situação da comunidade judaica do seu tempo. Assim, a personagem principal dessa história é o templo, os sacerdotes e os levitas. Portanto, aqui já temos primeiro livro de crônicas já é escrito pelo canalha do Esdras. Então, aqui a explicação, a introdução já diz que Esdras vai basear toda a sua genealogia, ele vai manipular toda a história aqui numa revisão. E a primeira coisa, por quê? O templo, o sacerdócio e o sacrifício. E aí aqui ele começa dizendo que os descendentes de Levi, né? Ele dá todos os descendentes, de Ruben, de Finéias, de Gade. Então, todo mundo aqui é feito uma genealogia perfeita, e essa genealogia é quem vai dar depois direito a terras. Mas, nessa genealogia, ele vai colocar os filhos de Davi. Onde é que eu estou aqui, meu Deus? O poder de Davi. Nós temos aqui a Assembleia do Povo decidiu que era o que se devia fazer, é refazer toda a genealogia. Davi construiu para si um palácio na cidade de Davi e para a Arca de Deus. Mas o que nós queremos é a consagração de Davi segundo a narrativa do livro das Crônicas. E ali diz que os filhos de Davi eram sacerdotes. Lá era o autor do livro de Jota. Eram dois autores, como eu disse, de Gênesis 2 até a morte de Moisés e da morte de Josué até o seguinte. Ele pega do início e aqui ele coloca assim: Davi reinou sobre todo Israel, exercendo o direito e a justiça. Joabe, filho de Sarve, era chefe do exército. Josafá, filho da Ilude, era o porta-voz. Sadoc, filho de Actob, e Aquimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Susa era secretário, Banaías, filho de Joiada, comandava os filisteus. Os filhos de Davi ocupavam os primeiros postos junto aos reis. Lá diz que eram sacerdotes. Aqui ele diz ocupavam os primeiros postos. Eram sacerdotes, ocupavam os primeiros postos. Então, aqui ele começa a fazer a merequeira dele toda, né? Então, o problema todo vai ser esse camaradinha que vai fazer agora o livro das Crônicas, um resumo de tudo, e nesse resumo de tudo ele diz: os filhos de Davi não eram sacerdotes, ocupavam os primeiros postos. Mas, ainda no livro das Crônicas, ele diz que Davi construiu seu palácio. E na página seguinte diz: Davi, juntamente com Sadoc, filho de Elazar, e com Aquimeleque, filho de Naná, dividiu tudo em classes. Então, aqui, Sadoc já é dado como filho de Eleazar. Aquimeleque, filho de Tamar. Sadoc, filho de Eleazar. E aqui, ele vai dar, no final, ele mesmo, viu? Entronizaram pela segunda vez Salomão, já é outra história, ele está falando de Salomão, lá ele está falando de Davi, e lá os filhos de Davi ocupavam os primeiros postos, príncipes. Aqui
em Crônicas, ele falando de Salomão, diz: entronizaram pela segunda vez Salomão, filho de Davi, e ungiram como chefe em nome de Javé. Ungiram também Sadoque como sumo sacerdote. Então, você vê que ele vai fazer o que ele quer. E com isso aqui, ele vai manipular o livro das genealogias e vai criar uma nobreza própria, que é o que ele pretende. Então, em continuação a isso aqui, nós vamos ver que o padre Frederico Dattler, aqui nós temos o Santuário de Jerusalém. O sacerdócio, segundo, depois do exílio. Igualmente movimentada é a história do sacerdócio israelita. Os vários grupos ligados ao santuário de Canaã viam-se paulatinamente incorporados ao organismo do povo de Israel e à religião de Javé. Com a edificação do santuário de Jerusalém, foram absorvidos e superados em definitivo pela classe sacerdotal da capital, sem que, no entanto, fossem varridas todas as rivalidades e atritos. Foi somente depois do exílio, com Esdras, que essas divergências foram rigorosamente vencidas por Zorobabel, Esdras e Neemias. Durante todo o período do segundo templo, o sacerdócio, chamado agora de Aronítico, foi oficializado, passando a ser o único legítimo. Não obstante a incerteza e a falta de documentação histórica, até da contradição flagrante entre as várias fontes. Agora vamos ver. No âmbito do sacerdócio, agora incontestado, destaca-se o problema do cargo de sumo sacerdote. É o que Esdras quer. Onerado de implicações políticas e temporais, a partir da época persa, portanto, cativeiro da Babilônia, libertados. Então, é que na ausência de um príncipe de Davi ou de outro qualquer pretendente sério, já que Zorobabel não era dado aqui como certo, na genealogia de Jesus, Zorobabel aparece como sendo descendente de Davi, e ele diz: o chefe do sacerdote transformou-se automaticamente em chefe político. Trata-se de uma autêntica novidade no seio da corporação sacerdotal, da qual não existe nenhum vestígio, nem na era monarca, nem na era pré-exílica. Invenção pura de Esdras. Deste modo, o problema da legitimidade do sacerdócio em geral deslocava-se aos poucos para a legitimidade específica do sumo sacerdote. Isso com exclusividade, sendo alvo das mais diferentes interpretações. Então, é isso que Esdras quer, porque o sumo sacerdote vai ser automaticamente o príncipe do povo judeu. E como ele funda isto? Baseado num segredo, que é a Assembleia Popular, ou a Sinagoga de Satanás, então vai haver um governo paralelo, né? Apesar de tudo que Deus fez, né? Esdras vai fundar um governo paralelo, baseado nas suas genealogias e baseado em alguns princípios. O primeiro princípio é: o sumo sacerdote é automaticamente rei, mesmo que não seja o oficial, mas o que seja designado pela grande assembleia, ou a assembleia dos anciãos, ou a sinagoga de Satanás. E aí toda a briga vai ser por causa do cargo de sumo sacerdócio. Os dissidentes de Qumran, os essênios, que são os legítimos herdeiros da tribo de Melquisedeque, os Rabi Sadeque, primeiro são governados por Onias III, com a morte de Onias III por Onias IV, com a morte de Onias IV, cada sacerdote, chefe de uma comunidade, passa a governar aquela comunidade até chegarmos a João Batista. Quando chegamos a João Batista, então nós vamos ver aqui que João Batista, sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, era automaticamente o Messias da ordem de Davi. Então,
a comunidade que vai do Egito até o Líbano, que é os Assideus e Esseus, são governados por Onias IV, que uma vez morto, cada chefe de comunidade passa a ser o seu representante, o seu chefe. Mas há uma ideia comum. Esperamos o Messias da ordem de Arão, que portanto sairá dos Esseus, ou da ordem de Melquisedeque, e o Messias da ordem de Davi, que aí, segundo eles, nasceria entre eles, mas João surge e diz que não é. Diz que já havia outros, porque os sacerdotes, sumos sacerdotes, vão ter um titular, que é feito pela autoridade do Sinédrio e pelos governadores nomeados por Roma, mas há um sumo sacerdote da Carral, que é a sinagoga de Satanás, os herdeiros de Esdras, os escribas, e é esse sumo sacerdote que vai governar o mundo como estamos hoje. Então, vamos então regredir lá e ver já, então, que todos os sacerdotes acabam com Onias III, né? No ano 175. Ele diz aqui, então, Onias, depois desses, então, nós temos no livro de Esdras, não se sabe o que Esdras é, aqui diz Abiatar em Esdras, e a respeito de Esdras está no Códice A dos Essênios. Jonatas Macabeu, Simão Macabeu, Onias, Jasão, Alcimo. No Novo Testamento, a palavra indica o sumo sacerdote judaico na época de Jesus e dos apóstolos, Anás e Caifás. Então, a carta aos Hebreus vai deixando de lado a história do sumo sacerdócio, porque ela sabe, o escritor da carta, sendo judeu, ele sabe que está havendo um Estado dentro de outro Estado. Então, a questão aqui fica... Sim, mas eu quero ver a passagem que mostra que João Batista é o último sumo sacerdote da ordem de Arão. Eu tenho que encontrar aqui. João Batista era sacerdote da ordem de Arão. E quando ele sai da comunidade, ele vai até... como mestre da justiça, Rabi Sadeque, e todos os outros eram. Então, entre as centenas de afinidades do Novo Testamento, gostaria de destacar, diz Dattler, a figura de João Batista, o qual desde a sua infância vivia no lugar ermo, deserto, até o dia de sua manifestação a Israel. Não resta dúvida de que ele era um essênio, Esseu, ou, junto com os Hassideus, eram os Rabi Sadeque, que eram legítimos sacerdotes descendentes da ordem de Melquisedeque. Vivia asceticamente como eles, batizava com água em preparação para o dia de Javé e identificava com a profecia de Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. E se bem que fosse sacerdote da ordem de Zacarias, jamais pôs o pé no templo em Jerusalém. Então, João Batista seria, segundo os olhos do povo e segundo uma ordem, né, que nós temos ainda lá para o Oriente, né, essa ordem considera, os batistas consideravam João Batista sumo sacerdote e essa religião que está caducando também. Então, quando João Batista aparece, acaba-se o sumo sacerdócio, né? Nós temos aqui o próprio, já disse várias vezes, mas os asmoneus usurpam o sacerdócio. Jonatas, Simão, João Hircano. O último sumo sacerdote macabeu, Aristóbulo, foi assassinado por ordem de Herodes. Depois da morte de Aristóbulo, a dignidade tornou-se joguete político dos novos senhores da Palestina.
os descendentes de Esdras, escribas e fariseus. E os governadores romanos nomeavam e destituíram ainda 27 sumos sacerdotes até a extinção do cargo com a destruição do templo. A Bíblia conhece 31 nomes. Flávio Joséfo enumera 83. De qualquer maneira, aqui já não são legítimos. Então, João Batista é, aos olhos o povo, o sacerdote, o Messias sacerdote, o Messias da ordem de Arão. E aí, o que é que nós temos a respeito de João Batista? A respeito de João Batista, nós temos aqui o nascimento do precursor. Vamos agora já, passados 35 anos, Esdras solidificou a sua obra, né, fazendo com que os sábios se refugiassem em Yavne e com que os macabeus e os demais governantes políticos respeitassem essa elite sacerdotal, né, instituída por Esdras, que eram os escribas que fizeram a Mishnah. Já mostramos a vocês, né, a assembleia da sinagoga de Satanás. E então, quem aparece aí agora como legítimo descendente da ordem de Melquisedeque é: ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de Zacarias, seu pai. Sua mãe, porém, lhe disse: de modo algum, ele deve chamar-se João. Responderam-lhe: mas não há ninguém em sua família que tenha esse nome. Por meio de sinais, perguntaram ao pai, que tinha ficado mudo, como queria que se chamasse o menino. Ele pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. Encheram-se de admiração. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, desprendeu-se sua língua e começou a falar, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos seus vizinhos. Todos que ouviram gritaram em seus corações e diziam: o que virá a ser esse menino? Porque de fato a mão de Deus está com ele. Então, era o Messias da casa de Arão, que aí diz Lucas 1,80: e o menino cresceu e se fortificou em espírito, e morava no deserto, até o dia da sua manifestação no Rio Jordão a Israel. Então, aqui nós teremos os detalhes, né, do nascimento de João Batista, e temos os detalhes do nascimento de Jesus. Mas nós vamos nos alongar muito não. Então, o importante aqui é nós já temos nascido o Messias da casa de Arão. Então, os anabatistas aceitaram João como seu Messias. Rejeitaram Jesus dizendo que ele era usurpador. Existe também uma religião antiga lá para as bandas do Oriente que ainda tem a estátua de João Batista como seu Messias e que matam qualquer cristão que se aproxime da tribo deles. Agora, não lembro exatamente, mas é o assunto de um livro, né, que fala sobre a sociedade que protege essa realeza sacerdotal, que a Dan Brown colocou como sendo os filhos de Jesus com Maria Madalena, mas esse novo livro diz claramente que não é. É a realeza sacerdotal que passa pelo Batista. Então, Mandeus, eis o nome da religião lá do Oriente que reverencia João Batista como Messias de Arão e que rejeitam Jesus Cristo e matam os cristãos. Então, nessas circunstâncias, portanto, com o templo como centro religioso, cultural e autoridade máxima dirigida pelo sumo sacerdote, que era nomeado segundo o consenso com Pôncio Pilatos, no caso de Jesus, da época de Jesus, mas pela Assembleia do Grande Sinédrio, pela Assembleia, né, dos legistas da época, que eram todos mandatários de Esdras. Depois, na encolha, nós temos o estado dos escribas, que é quem mandavam de fato, que se refugiaram em Yavne, né, com aqueles sábios Shebatai, Abitalion, Shammai,
Hilel e Ananias e outros, né? Eleazar, tem um Eleazar, e então esses sacerdotes que eram os comentaristas da Mishnah foram respeitados. Mas isto era um grupo secreto que sabia que quem dava a eles essa autoridade eram Esdras, a ordem de Esdras, a sinagoga de Satanás, a essa altura já espalhada pelo mundo todo. Então, o que Esdras queria? Controlar o templo através do sumo sacerdote boneco na mão dele. No caso, no tempo de Jesus, Anás e Caifás, né? Que eram oficialmente os donos do cargo, mas nós sabemos que não eram, né? Os escribas tinham o seu sumo sacerdote secreto, que só quem conhecia era os seus, a sinagoga de Satanás, que sentava-se no trono de Satanás. Fizeram mais, uma genizá, ou seja, uma sinagoga em cada cidade, com serviço, um pequeno culto religioso para que os camponeses, lavradores e criadores que viessem à cidade durante a semana ouvissem a nova Bíblia, a antibíblia, que era aquilo que Esdras havia feito e ensinado aos escribas e que era transmitido de geração em geração, substituindo a interpretação, a regra de Peshat e Remes por Darash e Sod. E Jesus, por infelicidade, era primogênito, então eles baixaram a lei segundo a qual essa interpretação, essas regras que eram dos escribas, passava a ser obrigatória para cada primogênito de uma família. Jesus era o primogênito da sua família, portanto, ele teria que interpretar as escrituras baseada em Darash e Sod. Ele não vai fazer isto. E exatamente porque ele vai se basear em Remes e Peshat, vai haver um conflito entre eles e toda a estrutura plantada por Esdras, que ia com o templo, com as sinagogas aos sábados enchiam, né? Durante a semana, os camponeses e povo simples iam aprender a antibíblia, a Bíblia completamente devastada, completamente reinterpretada, e aí, como disse Frederico Dassler aqui, né? O sumo sacerdote nomeado pela grande assembleia ou pela sinagoga de Satanás, que era contrariando tudo aquilo que estava antes e depois do exílio babilônico, né? Agora era inconteste. Destaca-se o problema do cargo, onerado de implicações políticas e temporais, príncipe, a partir da época persa com Esdras, e que na ausência de um príncipe davídico comprovado, a Bíblia dá entre a ascendência de Davi, Zorobabel e Salatiel, mas para eles não valia. Trata-se de uma autêntica novidade que ele seja transformado em chefe político, além de chefe dos sacerdotes. Então, uma novidade no seio da corporação sacerdotal. Deste modo, o problema da legitimidade do sacerdócio deslocava-se aos poucos para a legitimidade de sumo sacerdote. Então, nós vamos, por favor, continuar na próxima sessão. Acho que a voz da cantora está me suplantando a minha voz. Vamos ver. Eu vou parar aqui, então, com o nascimento de João Batista, que seria, depois da morte de Onias IV, o verdadeiro e legítimo Messias da ordem de Arão, ou seja, segundo Levi, que era Zacarias. Mas ele era também sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele vai rejeitar o sacerdócio levítico e vai se dedicar exclusivamente ao deserto e vai batizar no Rio Jordão novos sacerdotes, entre os quais Jesus. Então, a briga vai ser difícil, porque já temos aí um Messias que se apresenta da ordem de Arão. Falta agora, João Batista fica esperando o Messias da ordem de Davi, da casa de Davi, que é Jesus. Ele reconhece assim que ele vê, e o povo todo sabia disso, porque a tradição oral conservava, e na genealogia de Jesus está escrito claramente Salatiel e Zorobabel e a descendência deles, mas
a organização feita por Esdras, principalmente com o livro das Crônicas, que foi ele quem fez. Ele vai refazer tudo feito antes dele, ele vai reconstituir tudo e vai fazer com que as genealogias sejam uma nobreza governada por ele. A intenção aqui é clara. Acrescente-se alguns capítulos sobre a volta do exílio e a vida da comunidade na época de Esdras. O autor tinha sérios motivos para apresentar outra versão de toda a história do povo, desde Adão até a fundação do judaísmo. À primeira vista, essa crônica parece repetição da já existente. A leitura atenta, porém, percebe que ele coloca os filhos de Davi como ocupando postos de honra, enquanto que no 2 Samuel, o escritor javista coloca os filhos de Davi como sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Então, o que Esdras quer, é fácil perceber que toda a história precedente atinge seu ápice no templo e que dele dependem todas as reformas políticas e religiosas posteriores. Pronto. Então, com o livro das Crônicas, Esdras consolida uma genealogia completamente fora de lógica, que não vai encontrar respaldo na Bíblia inteira, e a partir do templo, os levitas, os sacerdotes, são nomeados para chefe da Genizá, ou seja, das sinagogas, onde o serviço do presidente da sinagoga é perverter a religião de Moisés, ou seja, aquilo que nós mostramos a vocês, que é o código da aliança, a aliança do Sinai, as bases de uma nova sociedade. Isso não existe para ele. Ele vai derrogar isso aqui e Jesus vai brigar, porque Peshat e Ramês são as bases da interpretação rabínica verdadeira, e ele impõe Darash e Sod, e Jesus Cristo não vai aceitar. Então, já Batista não vai aceitar, por isso vai ser morto. Mas Batista não sabe. Ele acredita que o filho de Davi vai vir até a ele recebeu essa profecia, e ele sai do deserto e se apresenta. Ele mostra a cara no Rio Jordão, para batizar e consagrar como sacerdote da ordem de Melquisedeque, o rei de Davi, para ficar assim, rei e sacerdote, e ele, sacerdote e profeta. Assim ele acreditava, mas não é assim nos planos de Deus. Então estamos no ano já 28 da era cristã. Durante os 35 anos da bagunça que Esdras fez, ele se assegurou do templo, do sumo sacerdote, das Genizá, da sinagoga, da interpretação segundo o que ele queria, né, Darash e Sod, e instituiu que cada primogênito de cada família fosse educado nas sinagogas para adotar essa interpretação, essas regras de interpretação, Darash e Sod. Então, o Estado judaico, fundado segundo as regras de Moisés, Davi, Josué, agora era invadido por um bicho dentro da goiaba. Já viram o bicho da goiaba? Pois é, que é o Estado de Esdras, que é o Estado dos escribas, que é a sinagoga de Satanás. É isso que nós vamos ver agora já, portanto, dando como nascido João Elcanã ou Iocanã, o precursor. Então vejam o vídeo e esperem, porque nós vamos suspender esses vídeos da interpretação da Bíblia, da nossa dissertação sobre a Bíblia, e vamos até de voltar de novo para o curso de Tarosofia. Inscrevam-se, continuem assistindo, voltaremos à interpretação da Bíblia. Até a próxima, se Deus quiser. Espero que o vídeo tenha saído bom, apesar do fundo musical.